As pessoas juram que vidro é um líquido que escorre com o tempo. Verdade ou mentira? Hoje a gente mata isso de vez. Chamaram o vidro de líquido super resfriado por muito tempo, mas no dia a dia ele se comporta como um sólido. Nesse vídeo explicarei isso e darei alguns exemplos. Se gosta desse tipo de curiosidade, deixe o like e se inscreva no canal. Agora vamos por partes. Em muitas igrejas medievais, os vitrais têm a parte de baixo mais grossa. Muita gente concluiu, o vidro escorreu ao longo dos séculos. Só que isso vem do jeito antigo de fabricar. Técnicas como Crow Glass, disco centrifugado, e Blow Cylinder, cilindro soprado e aberto, geravam chapas irregulares. Na instalação, o artesão geralmente colocava a parte mais pesada para baixo. Por isso a espessura varia. Outro detalhe, quem cede com o tempo é muitas vezes a rede de chumbo, os cames e a estrutura do painel, não o vidro. Isso cria ondulações e a ilusão de queda. Há inclusive painéis antigos com topo mais espesso, o que não faria sentido se o vidro escorresse sempre para baixo. Já as janelas modernas são feitas por float glass, chapa formada sobre banho de estanho, resultando em espessura uniforme. Se o vidro estivesse fluindo hoje, a gente veria a mesma deformação em janelas modernas, e isso não acontece. Na escola, a gente aprende sólido, líquido, gasoso, mas a realidade da natureza é muito mais complexa. Se o tempo de relaxação das moléculas é muito maior que o tempo da sua observação, o material se comporta como sólido. Se é menor, como líquido. Nos sólidos cristalinos, sal e quartzo, os átomos formam uma grade perfeita, tipo piso de azulejos. Agora, olhe para o vidro. O vidro é sólido, mas com alma de líquido. É um sólido amorfo. A estrutura se parece com a de líquido congelado no movimento, uma desordem que ficou travada. Quem trava isso é a transição vítrea, TG. Acima da TG, a mobilidade dispara, a viscosidade cai e o material fica moldável. Abaixo, a mobilidade despenca, a viscosidade explode e ele se torna rígido, sem se reorganizar como um cristal. Por isso dizemos, sólido pelo comportamento, amorfo pela estrutura. Detalhe importante, a TG não é uma transição de fase limpa, tipo gelo-água. É um fenômeno cinético. Depende da taxa de resfriamento e do tempo de observação. Por isso o vidro é chamado de estado fora de equilíbrio. Por não ter grãos nem fronteiras cristalinas, o vidro comum é isotrópico. Mesmas propriedades em todas as direções. E pode ser transparente, ou seja, não há paredinhas internas espalhando luz visível. Mas então, o vidro flui ou não? A pergunta é, a que velocidade ele fluiria à temperatura ambiente? A viscosidade do vidro comum a 20 graus Celsius é absolutamente alta. Pense em algo na ordem de 10 elevado a 19 Pascal por segundo a 10 elevado a 22 Pascal segundo. Para comparar, mel fica perto de 10 elevado a 0 a 10 elevado a 1 Pascal por segundo. Calma que eu vou traduzir. Para uma janela de alguns milímetros ceder 1 milímetro por gravidade, você precisaria de tempos muitíssimos maiores que a idade do universo. Em laboratório, fluxo a 20 graus Celsius é indistinguível de zero na escala da nossa vida. A conclusão prática é que não, as suas janelas não estão escorrendo. A natureza estranha do vidro gerou um debate histórico. Chamá-lo de líquido super resfriado, como mencionei no começo desse vídeo, e como se fazia antigamente, pode confundir. Em ciência de materiais, líquido super resfriado é o líquido entre o ponto de fusão e a transição vítrea. E abaixo da TG, já falamos de sólido amorfo. Por esse motivo, os cientistas de materiais hoje preferem enxergá-lo por duas óticas. Para um engenheiro, o vidro é um sólido indiscutível. Ele possui rigidez, se estilhaça com o impacto e transmite ondas sonoras. Não há dúvida em sua aplicação prática. Agora, para um físico, o vidro vive em câmera lenta. Ele é considerado um estado fora de equilíbrio, que abaixo da TG passa por envelhecimento físico, relaxações muito lentas rumo a estados um pouco mais estáveis.
mudanças minúsculas com o tempo, o que não é escorrer. Um detalhe importante é a chamada temperatura fictícia, TF, que funciona como uma marca do processo de resfriamento do vidro. O recozimento ajusta essa TF e reduz as tensões internas, um comportamento característico de sólidos. Então, como resolver essa crise de identidade? Adotando o termo sólido amorfo ou vítreo. É a definição perfeita: sólido para seu comportamento imediato e amorfo para sua estrutura interna caótica, herdada de quando era líquido. Agora eu preciso te provar que o vidro é sólido amorfo com alguns exemplos. Vou te mostrar. Você já ouviu falar da gota do Príncipe Rupert? Esta é a gota do Príncipe Rupert. A cabeça aguenta martelada por causa das tensões de compressão na superfície, resfriamento rápido, mas um toque na cauda libera a tensão interna e ela explode. Isso é típico de sólido temperado sob estresse, não de líquido. Você já deve ter visto o vidro que dobra quando quente, né? Acima de sua temperatura de transição, o vidro se rende. Ele flui como mel quente, pronto para ser moldado por um soprador. Mas basta a temperatura cair e essa fluidez se congela, dando lugar à rigidez que conhecemos. Agora falando em obsidiana e celulares. Se o vidro fluísse em tempos humanos, a obsidiana, este vidro vulcânico, já teria virado uma poça. Agora você deve estar se perguntando, e a tela do celular? Ela não é um líquido lento, mas um sólido de alta tecnologia, reforçado quimicamente por troca iônica para aguentar pancada e risco. Não posso me esquecer de mencionar a fibra ótica. Ela depende de uma geometria perfeita para guiar a luz. Um material que escorre seria inútil para isso. Após décadas debaixo da terra e dos oceanos, elas continuam funcionando. Sim, não é mito, a grande maioria da internet passa por cabos de fibra ótica no fundo do oceano. Essa imagem que estou mostrando é real. Isso também é prova de que o vidro se mantém sólido e de que você está assistindo a esse vídeo, e espero que gostando. Já se perguntou sobre o vidro dos telescópios gigantes? Para captar a luz de galáxias distantes, espelhos de telescópios são polidos com uma precisão nanométrica. Se esse vidro escorresse o equivalente a um único átomo, a imagem viraria um borrão. Isso nunca aconteceu. O para-brisa trinca, mas não vira chuva de vidro. É vidro laminado, 2 lâminas de vidro com um filme de PVB no meio. No impacto, o vidro racha em teia e o PVB segura os fragmentos e dissipa energia. Mecânica de sólidos em ação, nada de vidro líquido escorrendo. Resumindo em uma frase, o vidro é um sólido amorfo. Chamar de líquido super resfriado confunde. Ele pode fluir? Em teoria sim, como vimos durante o vídeo, mas em prazos que não cabem na nossa civilização. E agora me conta, você já tinha ouvido aquela história das janelas medievais? Acreditava? Se curtiu, deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo que ama uma curiosidade polêmica. Aproveita e assista a mais vídeos que irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!